Boa noite a todas e todos. Eu sou a Renata Rodovalho, coordenadora de parcerias no Instituto Avon, e é um prazer imenso estar aqui nessa noite de quinta-feira para a gente bater um papo sobre navegação de pacientes com câncer de mama. A gente está lançando hoje um guia de boas práticas em navegação de pacientes, um trabalho coletivo que recebeu a participação de muitas organizações. Hoje o nosso encontro vai ser um pouco diferente, a gente vai ter 2 blocos, essa live então vai ter 2 partes. A primeira parte a gente vai falar um pouco mais do guia, a gente vai falar o que é navegação de pacientes, vocês vão conhecer algumas iniciativas interessantes. E na segunda parte a gente vai falar sobre navegação de pacientes e políticas públicas. A nossa live vai ter uma duração de mais ou menos 1 hora e pouco de duração. Para conduzir esse primeiro bloco, a gente já trago aqui a nossa primeira convidada, que é a Tatiana Kim, gerente de experiência de pacientes na Roche. Tati, boa noite, seja bem-vinda. Olá a todos, boa noite, obrigada pelo convite. Esse, na verdade, é um encontro super especial, né, que é fruto de uma parceria que a gente construiu junto com a APICAM, FEMAMA, Instituto Oncoguia, Avon e Roche, em celebração ao Dia Mundial do Câncer, que é amanhã, né? A gente está aqui para lançar, então, esse guia de boas práticas de navegação para pacientes com câncer de mama. E para debater, né, esse tema conosco, a gente está aqui reunido nesse primeiro bloco com o Dr. Rufo de Freitas Júnior, que é mastologista e oncologista, professor da Faculdade de Medicina da UFG e representante da APICAM. A gente está com a doutora Mayra Calef, mastologista, chefe do serviço de mastologia do Hospital Moinho de Vento, presidente da FEMAMA e MAMA. Desse diálogo tão importante, e a gente vai começar com o Dr. Rufo, conversando um pouco com a gente, trazendo um pouco de contextualização sobre como surgiu essa ideia do guia, e por que esse tema, né, de navegação é tão importante para a jornada da oncologia. Dr. Rufo, é com você. Doutor, você está no mudo. Coisas do virtual, por favor. Boa noite, pessoal.
A tecnologia sempre nos pega de alguma forma. Muito bem. Essa história, Tati, começa já a questão de uma década e meia, né? Quando nós idealizamos o Brazilian Breast Cancer Symposium. Nós precisávamos de ter um evento científico que pautasse o pesquisador brasileiro, que pudesse organizar as coisas, mostrar o trabalho do pesquisador brasileiro. Viemos durante 10 anos fazendo isso, mas o que aconteceu é que nós percebemos que faltava, né, apesar do sucesso desse evento científico, faltava um ponto principal. Faltavam as organizações e faltavam, né, ações que pudessem direcionar a saúde pública de uma maneira geral. Nós víamos um benefício ainda tímido de tudo que estava acontecendo e, paralelamente, com a criação da PICAM, dessa instituição que apoia aqui os pacientes do Hospital das Clínicas da Universidade, nós tivemos aí a felicidade de, no segundo ano, né, trabalharmos com a entrada do tema, né, de navegação de pacientes. Esse é um tema que já vinha crescendo em várias situações. Eu mesmo já tinha uma aluna, né, que no primeiro ano tinha ganhado um prêmio, entre outros trabalhos, e nós precisávamos, então, junto com o Instituto Avon, e inicialmente no primeiro ano e depois com a Roche, agora nesse segundo ano, trabalhar um pouco mais, ver aquilo que levar, né, de ações que pudessem, agora, não para o médico, não para o profissional de saúde, mas para as organizações de uma maneira geral. Unir as organizações de forma que cada um pudesse mostrar um pouquinho do que ela estava fazendo, mostrar quais eram as ações que poderiam ser replicadas, né, em outros pensares, em outros saberes. E daí, então, surgiu essa possibilidade. E com a professora Rosemar e com o Lírio Cipriani, então, juntamos com a Sandra Gioia, e depois entrou a Mayra Calef nessa história, e entrou a Luciana, o Carlos Ruiz, e aí fizemos, né, tivemos a possibilidade de contar com o apoio institucional da Roche e o apoio também do Instituto Avon, que permitiram nós pensarmos como seria, através desse evento, né, produzir um livro. E aí chegamos a esse livro de boas práticas em termos de navegação. Eu acho que ele está fabuloso, Tatiana. Eu acho que assim, ó, tem sido uma experiência fantástica e espero que vocês gostem da mesma maneira ou mais do que eu tenho gostado e curtido esse livro. Muito obrigada, doutor Rulfo. Realmente, esse material, esse guia está fantástico. Para quem está ouvindo a gente, o link do guia está disponível também aqui na live, então vai ficar disponível também no site de todas as instituições parceiras, então aproveitem. Agora, Fernanda, me conta um pouquinho sobre o que é, então, né, um programa de navegação de pacientes, qual que é o papel da navegadora e por que ele tem a ver assim, com o conceito de compreender e elevar a experiência do paciente. Conta um pouquinho para a gente. Bom, boa noite a todos. A navegação de pacientes ele é um processo em que o navegador de pacientes, seja ele enfermeiro ou não, ele guia o paciente fornecendo todo o suporte que ele precisa para que ele tenha acesso aos serviços necessários dentro do sistema de saúde e dos serviços de saúde. Um programa de navegação é, então, organizar esse processo de forma a atender às necessidades dos pacientes em uma determinada comunidade ou instituição de saúde. Então, os programas, eles são organizados, são implementados para atender às necessidades daqueles pacientes. Por que ele tem a ver, então, com, né, o conceito da experiência do paciente? Por que ele auxilia, né, em elevar essa experiência do paciente? Uma vez que esse paciente tem acesso aos serviços e tem contato com todos os profissionais da equipe multiprofissional que são envolvidos no seu cuidado, e todos eles
por sua vez, colocam esse paciente no centro do cuidado, e a gente traz o conceito do cuidado centrado no paciente, é um paciente que ele vivencia uma experiência completa e diferenciada, né, em relação aos que não vivenciam o suporte do navegador, porque ele consegue ter aí segurança, confiança na equipe profissional, ele consegue entender todos os processos pelos quais ele precisa passar, todos os procedimentos, todos os cuidados, consegue ter uma adesão muito melhor ao tratamento, tendo todo esse apoio, entendendo que ele não está sozinho em todo o seu processo de tratamento, de diagnóstico, ele está com toda a sua equipe, toda a equipe multiprofissional voltado para ele, com cuidado centrado nele. Perfeito, obrigada, Fernanda. E agora, doutora Mayra, uma pergunta para você em relação à FEMAMA. Como a FEMAMA tem desenvolvido treinamentos, formação ou expansão de navegadores no Brasil? Boa noite a todos. Eu estou aqui numa situação um pouco estranha, daqui a pouco eu falo por quê, mas eu não consegui deixar de entrar nessa live, porque é fundamental que a gente lide com esse assunto de navegar o paciente. Nós temos experiências em vários setores, tanto no hospital, quanto dentro das redes FEMAMA, através do papel da enfermeira, assistente social, de todo um grupo multiprofissional que precisa deixar o paciente no centro do cuidado, como bem falou a Fernanda. Então, há algum tempo já nós desenvolvemos e cada vez ampliando mais esses cursos de EAD da Universidade FEMAMA, onde nós estamos sempre somando conteúdo e certamente essas guias práticas agora vão nortear todo o nosso caminho. O Rufo falou muito bem que isso é um trabalho a muitas mãos, porque a gente entende que nós precisamos fazer a gestão do cuidado do paciente. É isso que está faltando, e é por isso que às vezes ela demora em cada tempo, por isso que é um vai e vem no serviço público, às vezes ela tem o acesso facilitado para fazer exames, mas ela entra dentro do hospital, faz o primeiro exame, o primeiro tratamento, depois volta para a rede para fazer a radioterapia, depois volta para a rede para fazer outros tratamentos e assim por diante. Então, essa ideia de gestão do cuidado, eu acho fundamental, e a FEMAMA é super parceira de todo mundo que quiser trabalhar nisso. Então, esses cursos, provavelmente, rapidamente, nós vamos desenvolver agora um conteúdo direcionado ao treinamento, baseado nessas melhores práticas. Fantástico. Eu queria até aproveitar para falar, né, que esse guia ele está já disponível, e ele traz assim conceitos muito importantes sobre o que é a navegação, traz quais são os desafios da navegação no Brasil, traz também um pouquinho sobre o perfil, né? Então, qual que é o perfil do navegador? Que também talvez um tema um pouco polêmico, mas enfim, talvez assim, até vou ver se a Fernanda pode falar um pouquinho sobre o perfil do navegador, já, peraí. E, enfim, traz também alguns cases de sucesso. Eles falam sobre alguns cases do Brasil como um todo, que traz bastante boas práticas, traz muita coisa assim, que dá para ser utilizado realmente para as necessidades de cada um, né? Fernanda, se você puder só aqui acrescentar, né, para a gente terminar, qual que é esse perfil, o que você enxerga, né, como essencial para o navegador? Bom, primeiro, conhecimento. Não dá para ser navegador e não ter conhecimento de toda a jornada desse paciente, um conhecimento clínico sobre o que vai acontecer com esse paciente quando é um navegador clínico. O navegador leigo, eu acho que também precisa, claro, conhecer esses perfis, né, ou outros profissionais, acho que conhecer todo o serviço, mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental em todos,
e que todos os navegadores do Brasil, acho que hoje devem compartilhar, que é gostar muito, ter uma paixão por navegar as pessoas, né? Por estar junto com os pacientes, por guiar eles pelos serviços e pelo sistema de saúde, por conseguir auxiliar esses pacientes a ter acesso ao que é fundamental para eles, que é o cuidado, para que eles fiquem no centro do cuidado e consigam ter acesso à assistência. Então, tem toda a parte de conhecimento, tem que ter treinamento, tem capacitação, mas se não tiver essa paixão, esse amor por estar perto das pessoas e auxiliar os pacientes, estar junto com eles nessa jornada, eu acho que com todo o conhecimento do mundo não vai ser o suficiente. Obrigada, Fernanda. Bom, nós vamos encerrar esse bloco, mas a gente vai fazer uma perguntinha aqui para a doutora Mayra, que eu quero saber por que ela está conectada no celular, qual que é, revela para a gente esse mistério. Então, eu vou revelar esse mistério. Atrasou aqui o caminho para chegar no Cristo Redentor. Nós estamos aqui com uma equipe grande, todo mundo conectado para fazer a iluminação do Cristo de laranja e azul pelo Dia Mundial do Câncer, que nós vamos celebrar todos juntos amanhã. Então, nada melhor do que esse guia das práticas para navegação, nada melhor do que pensar no cuidado do paciente junto com o Dia Mundial do Câncer. Acho que o dia é memorável. Agora à noite nós vamos iluminar e amanhã vai estar em todas as redes. Tomara que as nuvens não nos atrapalhem. Um beijo para todos. Não vai atrapalhar, com certeza vai ser um sucesso. Pessoal, muito obrigada. A gente vai encerrar esse primeiro bloco e a gente deixa o segundo bloco com o pessoal falando sobre políticas públicas, sobre atualidades em relação à navegação. Muito bom. Boa noite para quem está chegando agora, então. Estamos aqui na live sobre navegação de pacientes, aproveitando para fazer o lançamento do Guia de Boas Práticas em Navegação de Pacientes, amanhã, que é o Dia Mundial do Câncer, e esse segundo bloco da live vai falar sobre navegação de pacientes e políticas públicas. Eu sou a Renata Rodovalho, coordenadora de parcerias do Instituto Avon. Antes de chamar os nossos convidados mais que especiais, a gente trouxe grandes especialistas aqui para conversar com vocês sobre navegação. Vou falar um pouquinho do quanto esse tema tem sido importante no trabalho que o Instituto Avon desenvolve. O Instituto Avon atua na causa do câncer de mama há 18 anos, há mais de 18 anos, mas o Instituto, né, já tem 18 anos de existência, atingimos a maioridade esse ano. E a navegação tem se revelado uma ferramenta fundamental para a gente ampliar o acesso a diagnóstico precoce da doença, para a gente reduzir desigualdades no atendimento aos pacientes no SUS, também no sistema privado. A navegação, de fato, é uma metodologia que brilha muito, né, que chama muito a nossa atenção e que a gente tem buscado destinar recursos e energia para implementar iniciativas de navegação. Há 2 anos atrás, o Instituto Avon fez um projeto piloto em São João do Meriti, no município de São João. O projeto foi um sucesso, foi uma parceria que nós fizemos com a Fundação Laço Rosa, com a doutora Sandra Joy, que não pode estar aqui conosco hoje, uma grande especialista em navegação, e a gente queria testar, né? A gente queria levar a metodologia na prática para a rede de saúde, para ver como que ela poderia, que tipo de transformação ela poderia provocar. E, de fato, em São João do Meriti, com poucos meses do programa funcionando, a gente teve uma redução de 24% das pacientes que antes da entrada da navegação conseguiam cumprir a lei dos 60 dias para iniciar o seu tratamento. Esse índice pulou para, deixa eu anotei aqui, para 82%. Então, assim, a navegação, de fato, ela se prova muito eficaz quando o assunto é acesso ao tratamento. O Instituto Avon também no ano passado começou a atuar junto ao Legislativo para levar projetos de lei, porque não basta a gente tem que atacar de todos os lados, a gente precisa atacar no plano político, a gente precisa fazer iniciativas na prática para que a metodologia seja propagada, para que as pessoas fiquem conhecendo a navegação e a gente, de fato, consiga transformá-la numa política pública de saúde. Inspirados no projeto de São João do Meriti, foi aprovado um projeto de lei no ano passado no município do Rio de Janeiro, então o primeiro município no Brasil a ter um projeto de lei aprovado
né, criando a figura do navegador de pacientes, a navegação como uma política de saúde. Existem atualmente 2 projetos de lei tramitando, um na Assembleia Legislativa de São Paulo e também um na Câmara dos Deputados, os 2 projetos, né, com incentivo, com apoio do Instituto Avon, para que isso se torne disseminado, para que isso seja implementado de uma forma sistêmica no nosso sistema de saúde. Então, é com muito orgulho que a gente realiza essa live e fala sobre esse tema, porque a gente entende e acredita bastante no poder de transformação da navegação. Para começar a nossa mesa, então, para discutir políticas públicas e navegação de pacientes, eu tenho aqui 3 convidados ilustres, eu vou apresentá-las e apresentá-lo, que é a doutora Rosemar Macedo, vai conversar conosco hoje. A doutora Rosemar é mastologista, professora da Universidade Federal de Goiás e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia para o triênio de 2000 e 2022. Seja bem-vinda, doutora Rosemar, boa noite. Está aqui conosco também o Dr. Carlos Alberto Ruiz, mastologista, diretor do Departamento de Ações Sociais e Direito da Mulher da Sociedade Brasileira de Mastologia e presidente de honra da UNACAM. Seja bem-vindo, Dr. Ruiz. E também aqui conosco a Luciana Holtz, psicóloga, psico-oncologista e especialista em biotécnica. A Luciana é empreendedora social Fellow Ashoka e fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. A minha primeira pergunta vai para a Luciana. Lu, o Oncoguia, que é uma organização referência para direitos dos pacientes, super conhecida, conta um pouco para a gente, vamos começar falando sobre a importância da navegação de pacientes e o que vocês têm feito no Instituto Oncoguia em relação a esse tema. Boa noite, Rê, boa noite, os colegas todos que estão aqui comigo. Eu quero começar agradecendo de verdade a oportunidade de ter participado da construção colaborativa deste book, que com certeza fará muita diferença na estruturação dos programas de navegação do Brasil. Bom, Rê, acho que conforme já foi dito aqui, nós acreditamos muito na importância de programas de navegação de pessoas, sejam elas com ou sem câncer, especialmente, eu gosto de dizer desse jeitinho, na prevenção e antecipação de barreiras e problemas, sempre de forma personalizada, como a Fernanda trouxe, adaptada ao local onde o programa está inserido. Rê, nós todos aqui conhecemos os inúmeros problemas hoje enfrentados pelos pacientes que passam por desinformação, dificuldade de acesso a exames e especialistas, o desafio gigantesco do diagnóstico tardio, falta de acesso a tratamento efetivo e muito mais, Acho que a lista é grande. Nisso tudo, o paciente fica esperando muitas vezes, E nessa espera, ele se perde no sistema de saúde. Por inúmeras razões, mais uma vez, Muitas vezes é o nível educacional que interfere, questões financeiras, culturais. A gente está falando aqui, a gente está falando neste Dia Mundial do Câncer, que a Mayra está aí no Rio, iluminando Cristo. A gente está falando que a gente precisa de um sistema de saúde que preze pela equidade, E o que a gente mais vê, muitas vezes, é essa questão, as desigualdades sociais pesando também nesse processo onde a gente precisa garantir um diagnóstico precoce. Muitas vezes a gente está falando de um sistema de saúde que não é transparente, que não tem prazos definidos. De verdade, ter alguém que pegue na mão, que olhe no olho, que traduza, que caminhe iluminando o trajeto, é único, e faz total diferença. O impacto disso a gente vai ver lá na frente, logo mais, quando a gente conseguir mudar, por exemplo, o estadiamento do câncer no Brasil para estágios mais precoces. Eu quero deixar claro, gente, que tudo isso só dá certo porque a gente precisa fazer em parceria, em colaboração, exatamente como a gente está aqui hoje. E para encerrar, no Oncoguia a gente está se preparando, estamos nos preparando para começar o nosso programa aqui em São Paulo, que infelizmente também foi impactado pela pandemia, mas logo, logo mais a gente começa. Enquanto isso, a gente está estudando, criando protocolos, fechando parcerias, a gente conta com o apoio da Bristol International Foundation, e é com muito orgulho que eu compartilho com vocês que a gente foi selecionado como programa piloto da American Cancer Society, que nesse momento está lançando um novo kit global, um novo toolkit global de navegação de pacientes. Então, por enquanto é isso, Rê.
Maravilha, Lu. Acho que isso que você trouxe do trabalho em rede, do trabalho em parceria, ele é fundamental. A causa do câncer de mama provou isso, né? A atuação das organizações que fazem parte do ecossistema de organizações de pacientes de câncer de mama no Brasil já tem muitas conquistas no currículo. Diversos projetos de lei, hoje são diversas leis no Brasil, que defendem direitos dos pacientes, hoje são realidade, graças a esse trabalho coletivo. Então, isso que vocês estão fazendo de pesquisar, criar protocolos, entender, se aprofundar em navegação de pacientes, é a mesma coisa que a gente está fazendo do lado de cá, para quando a gente propor soluções como esse guia, que é um material que vai se tornar referência, ele venha muito pronto, ele venha muito maduro, e ele sirva de fato para que os hospitais, as instituições, o SUS, implemente de fato um programa coordenado de navegação, né? O nosso sonho, o nosso alvo aqui é um programa nacional em que isso funcione de forma sistêmica e todo mundo tem acesso. Você falou também das desigualdades de acesso ao tratamento no SUS. Eu acho que a navegação ela ajuda a reduzir. A gente vive num país muito desigual e a gente tem um sistema de saúde que, embora todos os seus problemas, olha tudo que ele pode oferecer e olha, ainda bem que temos o SUS, né? Eu acho que a gente tem que celebrar o nosso sistema de saúde, mas a navegação vai ajudar inclusive a melhorar a forma como as mulheres são atendidas dentro do próprio sistema, porque a gente sabe que infelizmente existe desigualdade dentro do próprio SUS de acesso ao tratamento. Então, muito obrigada, Lu, pela sua contribuição. A minha próxima pergunta vai ser para a doutora Rosemar. Vamos falar um pouquinho sobre a figura do navegador de pacientes também, doutora Rosemar. Como é que o navegador pode ajudar a solucionar as barreiras que os pacientes enfrentam para conseguir diagnóstico e tratamento? Vamos entender um pouquinho como funciona o papel do navegador. Obrigada, Renata. Boa noite a todos que estão aqui conosco e quem está nos assistindo. A ideia, na verdade, do navegador, como a Luciana falou anteriormente, é um facilitador. Porque, como você bem disse, nós temos um sistema de saúde que ele tem uma estrutura, que ele tem uma robustez, que ele está no papel, mas ele é desarticulado, né? Não existe um link adequado entre todos os setores do sistema de saúde público no Brasil. Rede primária, secundária, terciária, e aí o navegador ele entraria, na verdade, objetivando uma conexão entre todos esses momentos, facilitando que esse paciente possa percorrer por todo o sistema de saúde de uma forma mais fácil. E o que esse navegador precisa, então? É importante que ele entenda quais são as necessidades do paciente. Como a Luciana falou, são várias, e você terminou de falar, são várias as dificuldades, talvez de linguística, talvez na questão da comunicação, talvez até no letramento, que nós sabemos que nós temos uma quantidade considerável de pessoas ainda no Brasil que, infelizmente, ainda não sabem ler ou escrever. Então, é importante que o navegador identifique essas necessidades do paciente. É importante que ele identifique as barreiras naquele local que ele está. Qual a barreira? Qual que é o entrave que esse paciente tem para que ao seu caminhar durante a jornada, desde o diagnóstico até o tratamento do câncer de mama, o que está atrapalhando, o que está dificultando? Acho que esse é o segundo ponto do navegador. E o terceiro, ele entender o sistema onde ele está. Onde que ele está? Ele está numa unidade básica de saúde, ele está numa unidade de biópsia, num serviço secundário, ou ele está no serviço terciário, que local que ele está? Então, a partir do momento que ele entende a necessidade do paciente, a partir do momento que ele identifica as barreiras existentes e que ele conhece o ambiente onde ele está, ele com certeza vai conseguir estabelecer estratégias para que esse caminhar dentro do sistema seja facilitado. E aí, objetivando o que foi falado agora, né, que esse paciente não perca tempo, porque nós sabemos que o câncer de mama é uma doença que o tempo faz uma grande diferença. Quando eu perco tempo no diagnóstico, quando eu perco tempo no início do tratamento, quer dizer, isso vai computando esse tempo que eu vou perdendo, no final, sem sombra de dúvida, vai ter impacto no prognóstico do paciente, ou seja, na curabilidade ou não desse paciente. Então, o navegador realmente tem uma importância incrível, porque ele pode, com certeza, ser uma figura que facilita, que faz com que esse sistema perca esses momentos de gap, perca esses momentos onde o paciente não consegue caminhar. E, muitas vezes, o que ele tem que fazer, Renata, é muito pouco. Talvez é uma informação, é um telefonema, é uma orientação. Né? Então, é extremamente relevante a posição e a participação do navegador, e muitas vezes, com uma ação simples, ele consegue resolver um grande problema.
Maravilhoso, doutora Rosemar. Eu já tive a oportunidade de acompanhar um navegador de pacientes em ação. E receber o diagnóstico de câncer de mama nunca é fácil, né? Por mais que a pessoa tenha informação, o quanto a rede de apoio do paciente, da paciente, faz muita diferença nesse momento. E dependendo do nível de vulnerabilidade dessa paciente, pode ser muito desafiador para ela entender tudo que está envolvido na jornada do tratamento do câncer de mama, né? Às vezes a pessoa sai tão desorientada desse momento em que ela recebeu a notícia, que é muito importante que tenha um acompanhante com ela. E o mais interessante é que o navegador atua não só para ajudar a paciente a vencer essas barreiras, mas ele atua para apoiar, orientar a família, aquela pessoa que está acompanhando, que também faz o papel de navegação, né? O familiar é um navegador também. Então, eu acho que uma das características mais importantes na navegação de pacientes é a empatia, essa compreensão de quais são as barreiras que aquela paciente vai enfrentar, mas ele também precisa ser um profundo conhecedor do SUS, ele precisa entender como o sistema funciona e daquele estabelecimento onde ele vai trabalhar, né? O navegador, ele oxigena todo aquele ambiente hospitalar, porque ele vai ter que acelerar uma série de processos. É muito interessante mesmo a presença, a participação do navegador dentro do sistema de saúde. Muito obrigada pela sua resposta. E agora eu chamo, então, o doutor Carlos Ruiz para a sua pergunta. Doutor Carlos, quais as estratégias que podem ser adotadas para equidade no tratamento oncológico de pacientes SUS e não SUS? A navegação pode ajudar a reduzir essas lacunas? Doutor Carlos, o seu microfone está fechado. Renata, primeiro, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. É um prazer enorme. A gente que milita nesse processo há muito tempo dentro da sociedade, dentro das organizações não governamentais, a gente sabe de todas as dificuldades em si. Então, eu gostaria de parabenizar o Rufo, a Fernanda, a Mayra, a Kim, a Lu, a Rosemar, e fundamentalmente também as pessoas que se envolveram na produção desse processo, né? Por quê? Porque a gente sabe de toda a dificuldade que é entender o processo, porque assim, navegação é um exercício de amor. Navegação é um exercício de amor, em que você tem que estar do lado da pessoa, mais interessado nela do que em você, sabe? Por isso que eu chamo a navegação de um exercício de amor. Você se torna o anjo da guarda dessa pessoa com a qual você está se relacionando. Por quê? Como você diz, a maior parte das pessoas que a gente ajuda a navegar são pessoas mais vulneráveis. Não que os menos não tenham as dificuldades. Então, assim, a gente percebe nitidamente essa necessidade. Eu trabalho numa instituição pública que muitas vezes os pacientes fazem 2, 3 vezes os mesmos exames porque venceram no tempo para poder fazer uma internação, para poder fazer uma consulta, o que é um absurdo, né? O custo para o sistema de saúde e o custo de tempo e de qualidade para esse paciente como um todo. Respondendo objetivamente a sua pergunta, Carlos, como é que eu obtenho a equidade através da navegação? Olha, as grandes disparidades do SUS entre público e privado ocorrem nos extremos, né? Então, assim, a paciente que, na verdade, acaba sendo diagnosticado em nível metastático ou num tumor localmente avançado, quando você compara SUS e privado, é muito pior no SUS por a questão de acessibilidade, né? As medicações, a precocidade do tratamento. Como que eu estabeleço a equidade? Estabelecendo o diagnóstico precoce, porque nos estádios iniciais, SUS e privado é igual. SUS e privado é igual. Então, respondendo a sua pergunta, Rê, eu preciso necessariamente oferecer uma condição de diagnóstico precoce para essa paciente, que envolve a orientação na importância da mamografia, a realização de uma boa mamografia, uma boa biópsia, uma conservação adequada desse material para que obtenha um resultado satisfatório e condizente com esse processo, né? Por isso que eu chamo tudo isso da navegação do exercício de amor. Mas para tudo isso eu tenho que conhecer cada uma das etapas pelas quais o paciente, na verdade, acaba percorrendo.
né? Por isso que o navegador, antes de tudo, não importando se ele é de saúde, se ele não é de saúde, mas o fundamental, ter amor no coração e conhecer profundamente todas essas variáveis e todos esses obstáculos. Para quê? Para que a gente junto consiga especificamente vencê-los. Porque o que a gente não conhece, a gente não administra. E muitas vezes é durante a navegação que a gente encontra um novo obstáculo. Porque quando você resolve um gargalo, necessariamente, na maioria das vezes, aparece outro, né? E é esse outro que a gente acaba, em função de uma navegação com qualidade, entendendo e resolvendo, né? É um exercício de amor. Muito obrigada, doutor Ruiz. Eu concordo plenamente que a navegação tem esse poder de transformação, ainda mais nesse momento, nesse cenário que a gente está vivendo, a pandemia, em que a gente sabe que os diagnósticos ainda estão represados. A gente fez uma pesquisa, lançamos no outubro do ano passado, uma pesquisa que mostrou uma redução significativa do número de biópsias e mamografias realizadas durante a pandemia. Então, assim, a gente vai ter que lidar com um câncer mais avançado no sistema de saúde, a gente vai ter que ajudar as mulheres a tentarem, né, ganhar esse tempo, correr atrás desse prejuízo que a pandemia causou para alcançar o seu direito a tratamento, para ter acesso ao melhor tratamento possível. Acho que a gente, mais do que nunca, vai ter que lidar com essas desigualdades por conta da pandemia. Como a gente ainda tem um tempinho, tem mais uma última pergunta, que é aberta para todos, então a gente faz uma rodada de respostas. E a minha pergunta final é: quais os possíveis desafios que a gente vai enfrentar para que a navegação se torne, de fato, uma política pública de saúde? O que está faltando para a gente implementar a navegação? E aí eu vou pedir para cada um fazer um comentário, começando pela Luciana. Eu acho que a gente já tem várias iniciativas acontecendo no Brasil, e acho que a gente precisa de muitas mais, né? Assim, e pegando o gancho que você trouxe, né? Que a gente consiga, né, que os programas tenham também um cuidado conectado com a coleta do dado, né, com a organização, com a criação de um trabalho que tem uma metodologia por trás, porque a gente sabe, né, que quanto mais a gente conseguir documentar isso, mostrar, você começou a tua fala trazendo, né, o número ali, né, assim, a gente, antes, né, a ANDM, né, antes do navegação, a gente tinha essa realidade e agora eu tenho essa, né, isso faz muita diferença no momento que a gente quer mostrar e quer criar e quer propor uma política pública, e hoje uma coisa que a gente tem preconizado tanto, né, que é que seja baseada em evidência, né? Então a gente, o porquê a gente precisa dessa política a gente já sabe, né? Então quanto mais a gente conseguir se organizar, trazer esses dados, compilar, né, trabalhar mais uma vez em parceria e buscar isso em parceria, eu acho que esse é um caminho bem importante. Maravilha, Lu. Acho que nunca foi tão importante a gente reforçar o quanto tomada de decisão com base em dados, né, dados concretos, políticas bem-sucedidas, nunca foi tão importante a gente defender esse tipo de gestão pública. Eu concordo plenamente com você, eu acho que a navegação tem vários exemplos, né, de navegação sendo implementada, acho que a gente pode, de fato, buscar essas fontes de informação para ajudar a apoiar o trabalho do gestor público, né, na defesa e na implementação da navegação como política de saúde. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Rosemara comentar a mesma pergunta. Renata, a gente precisa, na verdade, que esses projetos de lei que você mesmo fez referência, né, como no Rio de Janeiro, no município, ou no estado de São Paulo, e também nós temos também em âmbito federal isso acontecendo como projetos, que isso seja concretizado. Por quê? Porque nós precisamos de ter uma figura dentro do sistema para executar essa ação, porque nós sabemos que cada profissional de saúde, ele exerce uma função, o médico exerce sua função, a enfermeira exerce sua função, a psicóloga exerce sua função, e nós precisamos da figura do navegador, nós precisamos de alguém dentro desse sistema que tenha esse conhecimento e essa empatia, como o Ruiz falou tão bem, para desenvolver essa função. Então, acho que a primeira questão é realmente uma questão política,
para possibilitar a criação dessa figura do navegador, que infelizmente nós não temos isso ainda institucionalizado dentro do Sistema Único de Saúde. Esse é um ponto que, ao meu ver, é extremamente importante, é um grande desafio, que essa foi a pergunta que você fez, quais são as barreiras? Eu acho que uma questão é essa institucionalização desse profissional. Uma outra questão, eu acredito que seria, na verdade, cada vez mais que nós possamos fazer reuniões como essas, onde a Sociedade Brasileira de Mastologia está aqui presente, com o Ruiz, que é uma pessoa que já foi presidente da sociedade, é um ex-presidente da sociedade, é uma pessoa que tem sempre uma visão muito voltada para isso, para o social, uma preocupação nisso, assim como o Rufo, assim como o professor Vilmar, que hoje é o presidente da sociedade. Então, articular a sociedade médica, junto com as ONGs, aqui com a Lu e com a Mayra e a Apicam, que, na verdade, teve um papel importante na elaboração desse manual, e outras ONGs que estão nos assistindo, que elas possam se juntar a esse processo como um todo, e o terceiro setor, e Roche, Instituto Avon, e quantas outras pessoas puderem se juntar para fazer uma grande rede. Então, acredito que esses 2 pontos são importantes: articular todas as pessoas envolvidas nesse processo, para que isso crie uma força motriz no sentido de fazer com que a navegação realmente seja efetivada no Brasil, e a outra, que a gente tenha realmente concretizado essas ações, esses projetos de leis na figura do navegador. Então, acredito que esses 2 pontos, a articulação entre todos esses setores e que o navegador realmente tenha o seu papel, tenha a sua presença dentro do Sistema Único de Saúde, porque ele, além de amar, como o Ruiz falou muito bem, ele precisa de conhecer o sistema, conhecer o que fazer, porque só assim ele vai realmente conseguir minimizar as dores e as dificuldades que a paciente tem no Sistema Único de Saúde, que nós sabemos que quando trabalhamos no sistema comum, eu tenho a oportunidade de estar há tantos anos, quantas são e quanto difíceis são. E como eu falei, Renata, algumas vezes não é difícil, algumas vezes é uma palavra, é uma comunicação. Então, o navegador tem um papel extremamente importante para minimizar a dor dessa paciente. Perfeito, doutora Rosemar, concordo plenamente. A gente tem que atuar em todas as frentes, né? Garantir que os projetos de lei sejam aprovados, depois garantir que recurso seja destinado para a implementação desses projetos de lei, que a figura do navegador seja criada e exista um compromisso e recurso alocado para a formação desses profissionais. A gente vai precisar formar navegadores no Brasil, essa é uma das grandes barreiras que a gente vai enfrentar, recurso para implementar e recurso para a capacitação desses profissionais, mas acho que a gente é super possível fazer isso, e a rede de organizações que você mencionou está super disposta e super conectada com esse tema. Eu acho que a navegação veio para ficar, eu acho que a gente vai ter uma grande mobilização quando for necessário acionar essa rede para que ela ajude a pressionar os nossos gestores públicos a implementar a navegação como política pública. E para finalizar, vou abrir para o doutor Ruiz fazer o seu comentário, então, sobre que desafios a gente vai encontrar para a implementação da navegação de pacientes como política pública. Renata, e todos que estão nos assistindo, né? Tem uma questão que precede tudo isso. Na verdade, assim, quando eu me reúno com o pessoal da sociedade ou da ONG que eu pertenço, a UNACAM, em que a gente discute essas questões, o que eu percebo? Não são muitas pessoas que sabem o que é navegador. Eu acho que a questão que precede tudo isso é educacional, sabe? Tudo começa e termina com a educação, né? A gente tem que explicar mais, antes de, óbvio que tudo faz parte de um mesmo contexto, mas antes de pensar, e já é importante estar pensando em estabelecer um profissional para isso, é explicar para as pessoas o que é navegação. Eu faço parte de um serviço público enorme. A maior parte dos colegas não sabiam o que era navegação. Falam, poxa, Carlos, olha, você vai participar dessa live? Puxa, eu vou assistir para entender melhor. Sabe? Um colega que trabalha na ONG, que faz parte de medicina integrativa, não sabia o que era navegação. E um colega maravilhoso, altamente bem formado. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, Renata, começa com a educação em relação ao que é a navegação. Sabe? Porque as pessoas já fazem algum tipo de navegação sem saber que estão navegando. Né? A gente vê no hospital público que tem residência, né? O trabalho no hospital das clínicas, que tem residente, tem interno, eles são os grandes navegadores, porque eles vão atrás dos exames da paciente, eles agilizam a biópsia, eles vão discutir o que está acontecendo com a biópsia da paciente que está internada, eles já fazem algum tipo de navegação.
Percebe? Então, isso já existe, só que eles não sabem o nome. Então, primeiro passo é educar. A gente entender melhor o que é navegação. Para quê? Para que as pessoas comecem a entender a importância de termos um profissional ligado especificamente à questão da navegação. Porque senão eles não vão entender e não vão conseguir apoiar como a gente gostaria de ser apoiado na busca desse profissional, que ele é essencial, né? É, antes de tudo, como eu disse na minha fala anterior, um exercício de amor. Então, como a Rose, a Lu falaram muito bem, né? É um exercício de empatia, né? Então, assim, primeiro educar, né? Depois, sim, as barreiras são várias, né? E isso é individual. Para cada local, em termos de políticas públicas, vai ser uma realidade. Então, não vai ter receita de bolo igual para todo mundo. Então, conhecer a sua realidade. Não adianta copiar o que acontece em Goiás, em Goiânia com a Rose, ou o que acontece aqui em São Paulo comigo, com a Lu, e reproduzir. Não, eu quero entender a sua realidade. Sabe, a realidade de Santarém é diferente de Manaus, apesar de estarem na mesma região, que é diferente de Porto Alegre, que é diferente de São Paulo, sabe? E que é diferente do Ceará, que é diferente dos vários estados, porque o Brasil é um Brasil de vários Brasis, percebe? Então, as necessidades são diferentes. Então, não é receita de bolo, né? Então, o mais adequado é educar alguém que esteja, obviamente, envolvido nesse processo naquela região, para que possa exercer de uma forma muito boa esse papel, né? E vontade de se doar, né? Antes de tudo, se doar com amor. É isso, querida. Maravilhoso, doutor Ruiz. Eu concordo plenamente que a navegação tem esse poder de se adaptar à realidade local e é fundamental que a gente faça ela ficar mais conhecida. Então, os projetos de lei que estão tramitando têm esse objetivo, né? Não só garantir a figura do navegador, garantir a alocação de recursos, dizer de quem é a responsabilidade de criar um programa de navegação, mas também fazer com que ele fique conhecido. Aliás, e por falar nisso, nós temos no site do Instituto Avon, a gente tem uma proposta de projeto de lei, de texto de projeto de lei que pode ser adaptado ao seu município, ao seu estado. Então, as organizações, os cidadãos que tiverem interesse em levar a navegação para o seu território podem usar esse texto base como referência e podem também acionar os gestores públicos que estiverem nos assistindo. O Instituto Avon pode ser um parceiro, um aliado na implementação da navegação de pacientes no seu território. Então, façam uso do projeto de lei que a gente disponibilizou lá no site. Além disso... Renata, desculpa te cortar, é que a sua fala é tão importante que eu não quero perder esse gancho. Sabe, pensando no que você está falando, que as colegas e os colegas falaram anteriormente, talvez o Instituto pudesse bolar um quiz que a gente pudesse passar para a população médica, para a população que trabalha com saúde, sabe, para entender, na verdade, qual que é a nossa realidade em relação ao conhecimento da navegação. Excelente sugestão. Sabe, porque isso já pode ser o início de acender uma curiosidade nas pessoas para ir atrás, né? Porque a gente não quer passar por ignorante, né? Então a gente vai atrás da informação. Sabe? Adorei a sugestão. Então, sabe, mas baseado na ideia que você está dando, sabe? Esse quiz eu acho que seria muito interessante, né? E a gente vai se deparar, no meu modo de entender, com uma realidade que é de desconhecimento muito grande, mas esse é o papel do quiz também, né? Poder ajudar como ferramenta para que a gente aumente a informação. Desculpa te atrapalhar, me perdoe. Imagina, foi uma intervenção muito boa, doutor Carlos. Eu acho que, de fato, a gente fazer uma pesquisa, saber o que os profissionais de saúde entendem de navegação e o que eles gostariam de saber que ajudaria a implementar a navegação nos seus territórios. Eu acho fantástica essa sugestão e muito bom. E antes de passar a palavra para o doutor Rufo, para ele fazer um comentário final, então, sobre a importância do guia, eu queria só ler alguns comentários, as pessoas estão interagindo muito, a gente está com uma audiência significativa, as pessoas estão mandando recados para a gente ali no chat. Eu vou ler aqui só algumas mensagens para prestigiar as pessoas que estão nos acompanhando. Aqui o Chavalesca falou que esse projeto é muito necessário, todas nós que já estamos super fragilizadas quando sabemos o diagnóstico, esse projeto nos ajuda a lutar em rumo à cura. Obrigada, Kiusha, pela sua mensagem, super bacana. A Daniele Rodrigues fala parabéns a todos pela iniciativa.
Ela cumprimenta todo mundo aqui na live. A Raimunda Freire da Silva Salgado foi diagnosticada no dia 3 de janeiro, agora fazendo exames para saber como serão os procedimentos. Boa sorte, Raimunda, na sua jornada, que seja um caminho de cura, que você consiga rapidamente acessar o seu tratamento. A Sueli também coloca aqui uma mensagem: boa noite, meu nome é Sueli Freire, sou empresária da Beleza Avon, que prazer ter você aqui conosco, Sueli, amo o que faço, minha equipe, e não tenho como falar da Avon sem lembrar desse projeto tão lindo que é o cuidado com a mulher. Fui diagnosticada com câncer maligno na mama em 23 de dezembro e seguimos na luta juntos, já estou no início do tratamento. Parabéns, Sueli, pelo início do seu tratamento, que você também tenha um tratamento bem sucedido, e cuide-se muito, estamos juntas nessa jornada. Muito obrigada, pessoal que está nos assistindo, as pessoas que estão acompanhando. Eu vou passar, então, a palavra para o Dr. Rufo, para ele fazer comentários finais sobre o nosso guia de boas práticas. Pois não, Dr. Rufo? Só para fazer um resumo, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo essa noite. Nós falamos da robustez da saúde pública no país, falamos da importância que é estarmos atentos ao diagnóstico do câncer e, mais especificamente, a nossa área do câncer de mama. Nós falamos de uma palavra que para muitos é nova: navegação e navegador, né? Isso remete à questão de você desbravar mares, de você levar informação para quem ainda não tem. Mas nós falamos aqui também de que essa palavra ela precisa ser melhor trabalhada, levando para que as pessoas conheçam ela de uma forma geral e fazendo com que o conceito de navegação seja difundido, divulgado nas várias situações, desde a saúde pública até mesmo os grandes hospitais. O navegador é um facilitador. Essa é a palavra que fica, né, nesse nosso encontro. O navegador é um facilitador. E como o Carlos falou, esse facilitador tem que ter amor no coração e transferir esse amor para as pessoas que precisam, para as pessoas, como foi colocado aqui, que estão fragilizadas e que vão precisar de um momento ou outro, ou nos vários momentos, de ter essa facilidade, essa facilitação dessa pessoa que tem amor. Então, também chegamos, né, a uma conclusão de que é necessário estabelecer programas de treinamento em várias situações, em situações de saúde pública, em situações da união das 3 fases da assistência primária, secundária e terciária na saúde pública. Mas, mais do que isso, é necessário também ter treinamento em diversas áreas, essas que eu coloquei, na união delas, mas também nos grandes hospitais. Navegação, orientação em pesquisa clínica, tudo isso. Então, se nós pudermos, né, fazer e estruturar isso, Renata, seria muito importante. O que acontece é que esse livro que nós estamos lançando hoje nos permitiu dar um conhecimento da parte mais básica, um conhecimento da questão do que é o navegador, da importância desse profissional e estimular para que nós possamos, no futuro, e tantas outras pessoas que estão aqui conosco nessa sala, né, possam se sentir estimulados para que nós possamos desenvolver treinamentos adequados, levando a quem precisa a palavra, o carinho da navegação e do navegador. Então, essa é a importância desse livro, de ser um instrumento a mais, um instrumento de pessoas que precisam ser treinadas e de pessoas que precisam ter no seu conhecimento a importância do navegador, fazendo com que ela seja mais difundida. Então, eu estou assim, extremamente feliz e agradeço demais o Instituto Avon por ter entrado conosco nesse sonho, a Roche por ter nos ajudado a tornar esse sonho realidade e aos nossos colaboradores, as instituições
né? A Luciana, com esse carinho dela, a Mayra, que trouxe também, a Márcia, aqui da Picante, sabe? E a nossa presidente Maura, que até bem pouco tempo esteve conosco, agora mudamos a presidência aqui agora. Então, assim, todo esse pessoal, além desses pilares, Carlos Ruiz e Rosemar, mas certamente nada disso teria funcionado se não fosse uma figura de uma pessoa chamada Lírio Cipriani, pela qual eu tenho um carinho muito grande. Então, assim, são várias cabeças, várias mãos pensando na direção da navegação. O que nós acabamos de ver nessa live hoje foi uma navegação mostrando como se pode facilitar a vida de quem tem fragilidade e que vai precisar muito. É isso. Renata, eu acredito que todos que estão nos ouvindo precisam de criar uma ação de navegação onde ele está, né? Se identificar com esse processo. A gente percebe muitas vezes que a gente não conhece a nossa capacidade de mobilização, e nós temos. Então, onde você estiver, quem estiver nos ouvindo, se organize, né? Se organize, busque, porque tem várias pessoas querendo te ajudar, mas nós precisamos de você também. Sociedade Brasileira de Mastologia, o Instituto Avon, Roche, Oncoguia, Pican, a FEMAMA, mas nós precisamos de você. Você precisa se mobilizar, né? Nós precisamos de criar essa política pessoal de fazer alguma coisa diferente no Brasil. Muitas vezes nós ficamos numa situação de passividade. Não fique. Onde você estiver, acredite no seu potencial e busque uma mudança de realidade, porque tem muitas instituições, como essas que estão aqui, e tantas outras que podem mudar a realidade no nosso país. E essa ferramenta da navegação é uma delas, né? Várias outras podem ser feitas. Então, se mobilize. Saia de uma situação de conforto e tente mudar a realidade, porque você é capaz de mudar a realidade de muita gente nesse país. Maravilha, obrigada, doutor Rufo, doutora Rosemar. Eu sinto muito orgulho de fazer parte desse momento, dessa história, né, da divulgação, da implementação da navegação do Brasil. Acho que todo mundo que está aqui faz parte dessa história, e todos os profissionais de saúde que se engajarem nesse movimento conosco e ajudarem a implementar a navegação pelo Brasil afora vão fazer parte da história da navegação no Brasil, e a gente vai mudar a atenção ao câncer de mama, vai ampliar os direitos das mulheres, a detecção precoce e a redução da mortalidade pela doença. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, vamos encerrar então a nossa live. Obrigada, Luciana, Rosemar, Carlos, Dr. Rufo, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, e obrigada a todo mundo que participou e ajudou a organizar esse momento, esse encontro para a gente discutir a navegação. Um prazer, boa noite a todos e todas. Yeah!